Chapecó de Comunicação. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje é dia 11 de março de 2023 e inicia mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 8 às 9 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, pertencentes à 12ª União Regional Espírita da Federação Espírita Catarinense, e tem por objetivo fazer a abordagem de diversos temas à luz da doutrina espírita. O tema de hoje será a lei da reencarnação. Hoje no estúdio, eu, Marcelo Detoni, no Centro Espírita Gotas de Luz, temos conosco também o nosso amigo Jean Spinato, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean. Bom dia, Marcelo, e um grande abraço a todos os nossos ouvintes que nos acompanham. Já estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco enviando a sua pergunta ou colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou através do WhatsApp 2049 1212 e do telefone fixo 2049 1200. Lembramos também que o programa conta com um canal no YouTube e perfil no Instagram, e você está convidado a conhecer e compartilhar as nossas redes sociais, em que tem os programas anteriores, informações sobre as instituições espíritas de Chapecó e região, e você pode ver o anúncio dos próximos programas. E antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que de forma voluntária e anônima contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como aos nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvir o seu recado, a Escala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. Então, amigos, retornamos com a continuidade do nosso programa, que hoje nós vamos falar sobre a lei da reencarnação. Certa feita, Jesus, o nosso grande mestre, ensinou-nos: ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Por meio desse ensinamento, o mestre revelou a reencarnação como sendo uma verdadeira lei, que demonstra a bondade e o amor de Deus para todos nós, os seus filhos. Eis que Deus, nosso Pai, de suprema bondade, Ele dá sempre novas oportunidades para cada um de nós aprender, colher experiências e aqueles desviados repararem os seus erros e reentrarem no caminho do progresso. Então é sobre a reencarnação que hoje nós vamos tratar no nosso programa. Para começar, começando pelo princípio, Jean, no que consiste então essa ideia da reencarnação? Ela foi uma invenção do Espiritismo?
Bom, Marcelo, acho que é importante a gente começar pela segunda parte, para a gente contextualizar, né? Então, o Espiritismo, ele fica... uma das marcas do Espiritismo e as razões pelas quais ele se torna conhecido é por tornar bastante clara a ideia da reencarnação e também da mediunidade, né? Então, são dois pilares que a doutrina espírita trabalha e estuda muito bem e diz como se processa. E as pessoas, com o passar do tempo, pelo Espiritismo ter fornecido essa explicação tão clara, acabam confundindo, como se tudo que fosse, toda a ideia, toda a doutrina religiosa ou tradição que encampe a ideia da reencarnação, da mediunidade, seja Espiritismo. E, na verdade, não é assim. Porque a reencarnação, assim como a mediunidade, mas nós estamos tratando aqui da reencarnação, é algo que existia já muito antes do Espiritismo, né? Não, as antigas tradições religiosas já falavam da reencarnação. Tradições filosóficas milenares. O Espiritismo ele aparece no século XIX, 1857, com o trabalho de Allan Kardec, descrevendo uma realidade, né, Marcelo? O Espiritismo não inventou nada. Os espíritos, eles não prescrevem, eles não criam, eles descrevem uma realidade e a reencarnação é uma delas. Então, se nós olharmos nas tradições antigas do budismo, do hinduísmo, até mesmo alguns filósofos pré-socráticos, como Pitágoras, que viveu entre 570 e 495 a.C., eles já falavam da reencarnação, da necessidade que nós temos de passar por sucessivas existências. E alguns autores mais recentes falam, analisando a mitologia clássica, a mitologia grega, de que já havia ali, nessas tradições bem antigas, a ideia da reencarnação. É claro que na mitologia grega, os deuses, que eram imortais e para sempre jovens, e ficavam no Olimpo, como dizem essas tradições, sempre gozando de alegria, bem-estar, e se alimentavam de néctar e ambrosia, era a única alimentação que eles tinham, por essas tradições mitológicas. Eles não se preocupavam com a reencarnação, porque eles eram eternos já, né? Mas há nas narrativas dos deuses, Perseu, Hércules, sementes que alguns pensadores atuais falam que já estava embutida a ideia da reencarnação. Então nós estamos falando de tradições que remontam a muitos séculos antes da vinda de Cristo. Então, o Espiritismo não inventou a reencarnação, ele apenas traz para nós, e aí nós já entramos na ideia do que consiste a reencarnação, traz uma explicação que retira o véu do sensacionalismo ou daquilo que foge um pouco à nossa racionalidade e nos traz a reencarnação posta em bases racionais, das quais nós podemos raciocinar e pensar em bases sólidas, muito próximas da nossa realidade. E por isso o Espiritismo acaba sendo a doutrina que imprime na sua marca a reencarnação de uma forma bastante clara. Então a reencarnação faz parte da lei de evolução, né? Deus cria os espíritos simples e ignorantes. Mas Deus, ao mesmo tempo que Ele nos faz simples e ignorantes, Ele nos dá algumas faculdades, dentre elas a capacidade de pensar e de agir, e com isso Ele quer que nós saiamos da simplicidade e da ignorância. Ou seja, nós não estamos condenados a viver eternamente na simplicidade e na ignorância da qual fomos criados como espíritos. E aí Deus nos dá a possibilidade de evoluir. E essa evolução se dá através das sucessivas encarnações nas quais nós vamos colocando em prova aquilo que já aprendemos e vamos adquirindo novas experiências e vamos então lapidando o nosso espírito com vistas a um objetivo que nós temos. Então, se nós saímos da simplicidade e da ignorância, nós temos o objetivo que é chegar à perfeição. E como é que nós podemos imaginar a perfeição? Olhando para Jesus, que é o espírito mais perfeito que pisou no planeta Terra, contemplando as habilidades de Jesus, contemplando a evolução de Jesus, contemplando tudo aquilo que Ele nos deixou como marca quando esteve aqui e no seu pensamento, nós podemos, então, olhar para isso e dizer, eu tenho que ser assim. Nosso grande Pai
Deus me criou para que eu seja tal como o meu irmão mais evoluído que é Jesus. E aí então nós criamos pelo menos um quadro de realidade na qual nós podemos nos situar. É claro que nós não podemos, Marcelo, ainda sondar a intimidade de Jesus, né? Saber exatamente quais são os atributos dele, qual o grau de perfeição efetivo. Nós conhecemos pela sua passagem na Terra o que ele deixou. E ele marcou a humanidade. Então, para nós nos colocarmos na nossa, imaginarmos uma realidade, somos espíritos simples, ignorantes, criados, né? Já estamos aí nessa caminhada que estamos hoje, demos já vários passos, mas a nossa objetivo é Jesus. E aí eu posso me perguntar, eu estou mais perto do começo do caminho ou do fim? Então, isso são questões individuais que nós temos que exercitar. E uma questão interessante, nós somos sempre o mesmo espírito, em corpos diferentes, com experiências diferentes, mas preservamos a nossa individualidade, né? Continuando sermos nós mesmos. Hoje eu tenho nome, hoje você é Marcelo, eu sou Jean. Em outras encarnações tive outros nomes, mas continuo sendo o mesmo espírito, a mesma trajetória. Ou seja, quando eu desencarno, quando eu reencarno, eu não deixo de ser eu mesmo. Continuo sendo eu, espírito, na minha caminhada individual. Bem colocado, né, Jean? A gente, com essa ideia da reencarnação e essa necessidade de chegarmos a essa perfeição que você colocou, nós vamos necessitar, criados simples e ignorantes, como você bem mencionou, nós vamos precisar passar por várias experiências. Então, por exemplo, em vidas a gente vem numa condição social, financeira alta, noutras mais baixa, noutras com alguns sofrimentos incuráveis, noutras solteiros, noutras casados, noutras a gente vai ter filhos. Cada vida que a gente vem, cada reencarnação que a gente tem, ela vai nos proporcionar experiências diferentes. E através desse conjunto, dessa somatória de experiências, é que nós vamos atingir essa perfeição. Então, o amigo ouvinte pode ter essa certeza que a doutrina espírita nos passa, de que realmente nós já tivemos vidas passadas, o nosso espírito, nós mesmos, passamos por vidas anteriores em que nós estivemos nas mais diferentes situações e ainda teremos mais vidas até que atinjamos essa perfeição. O que é essa perfeição? Como você bem colocou, Jesus como sendo esse referencial, e para que nós cheguemos a essa perfeição, nós vamos ter que agir muito semelhante, né, ao que Jesus agiu. Então a gente vê se a gente está, como você falou, perto disso ou longe disso, né? Então, e outra coisa, Marcelo, que chama atenção, nós mencionamos aí algumas tradições antigas que já falavam da reencarnação. E o próprio cristianismo, a princípio, ele tinha essa ideia, né, da reencarnação. O que aconteceu foi que no Concílio de Constantinopla, no ano de 553 depois de Cristo, Constantinopla é a atual Istambul, né, na Turquia. Naquele concílio foi retirada, então, da igreja que se formava, do catolicismo, essa ideia da pré-existência do espírito antes da concepção. Não se tinha uma ideia da reencarnação claramente, mas se falava da pré-existência do espírito antes da concepção, ou seja, que já havia uma alma antes da encarnação. E isso foi suprimido, dizem os historiadores aí, pelo imperador Justiniano, que estava interessado em fazer essa alteração, e isso acabou preponderando. De lá para cá, então, a ideia da reencarnação, a ideia dessa pré-existência do espírito antes da concepção, que se aproxima bastante dessa ideia, ela foi, então, abandonada e não permanece, né, de forma clara, pelo menos no catolicismo e nas correntes religiosas que se aproximam do catolicismo. Mas a ideia da reencarnação, por estar presente nessas tradições religiosas antigas, a gente sabe que é porque nós temos, né? Quando nós encarnamos, nós temos na nossa consciência uma ideia inata de Deus, das leis naturais. Então isso acaba florescendo nessas civilizações antigas e nessas narrativas, porque é uma lei natural. E por ser uma lei natural, naturalmente ela aparece em várias tradições diferentes, em várias religiões diferentes, porque ela é uma verdade universal. Exatamente, muito bem colocado. Outra questão que aí os amigos podem
nesse momento, perceber as nossas falas aqui e se perguntarem, sim, eles estão falando que existe a reencarnação, mas eu gostaria de ver provas, porque, né, muitas pessoas gostam dessa questão mais questionadora. Então, existem provas da reencarnação. Nós poderemos aí começar essa resposta a essa pergunta dizendo que sim, né? Existem provas, muitas provas da reencarnação. Existem provas, por exemplo, a mediunidade. A mediunidade é uma prova da reencarnação. Por quê? Porque os médiuns, que são pessoas que têm uma sensibilidade maior do que as pessoas em geral, essas pessoas conseguem captar as mensagens da dimensão espiritual da vida. Eles narram para nós, por meio dos conhecimentos dos espíritos mais evoluídos que vêm até eles para passar os conhecimentos, eles narram o que esses espíritos falam, que a reencarnação é uma lei e é necessária para o nosso progresso, para a nossa evolução. Pois bem, muitas pessoas podem dizer, tudo bem, a mediunidade é uma das provas, mas não me satisfaz, porque a mediunidade é uma prova do meio espírita para provar uma tese espírita, sim, mas nós temos provas, e aí nós queremos frisar mais nessas provas que nós vamos falar a partir de agora, que são provas com cunho mais científico, né? E que não tem vinculação com o espiritismo, né? Vamos pegar o exemplo do professor Ian Stevenson, Universidade de Virgínia. Ele é recentemente falecido. Esse professor, ele chefiou uma equipe que catalogou mais de 2.000 casos sugestivos de reencarnação. Em que consistem esses casos? Então, só para reforçar novamente, não são espíritas falando de reencarnação, são pesquisadores que não têm religião ou que têm outras religiões falando sobre essas hipóteses sugestivas de reencarnação, né, que consistem em crianças que se lembram de vidas passadas. Como é que funciona isso nesses 2.000 casos catalogados? Nós estamos falando que são do mundo, mas podem ter muito mais que não foram aí investigados ainda. São crianças que lá pelos 2 a 4, 5 anos de idade, nessa faixa etária, elas começam a relatar experiências de outras situações que elas não estão vivenciando no momento. Vou dar um exemplo. Imagine uma criança, eu vou contar o caso do menino Tito, que é um menino indiano, que ele começou lá pelos seus 3, 4 anos a olhar para o seu pai, olhar para sua mãe desta vida e dizer, você não é meu pai e você não é minha mãe. Porque o meu pai é fulano, a minha mãe é ciclana, eu tenho uma loja de videocassetes na cidade X e comercializo, né, equipamentos eletrônicos, eu tenho uma esposa chamada fulana, né, com muitos detalhes, né, Marcelo? Com muitos detalhes, rico de detalhes, e os seus pais ficaram aturdidos. Meu Deus, o meu filho, o 6º filho do casal, ele tá com algum problema, ou ele merece uma atenção especial, porque da onde que ele pegou essas informações? Nenhuma das pessoas da família, dos seus irmãos mais velhos, dos seus vizinhos, lhe passaram essas informações. Como ele obteve essas informações? E aí eles questionaram, até que chegou um momento em que o irmão mais velho desse menino, ele resolveu ir até a cidade narrada pelo menino, que ficava ali em torno de 100 e poucos quilômetros da pequena comunidade do interior onde eles viviam, e chegou até o local e verificou exatamente as informações, que tinha uma loja de produtos eletrônicos, que tinha uma senhora chamada Uma, que era a ex-esposa dele. Então o menino chegaram à constatação, depois de tantos detalhes minuciosamente narrados, de que, de fato, o mesmo espírito daquele comerciante que tinha sido morto com um tiro na cabeça era o mesmo espírito que estava no menino Tito. E aí o menino Tito tinha também uma marca de nascença no mesmo lugar em que a pessoa levou o tiro, e ele narrava também essa experiência. Ele chegou na loja de videocassetes e olhou para a loja e disse, isso foi mudado de lugar, isso também, e a esposa confirmou tudo. Até que chega um momento, né, que tem uma filmagem dessa visita realizada, e a esposa diz, ele é meu marido, sim, eu confesso. E os pais dele da outra encarnação, que eram já bastante idosos, não, é meu filho, eu tenho certeza que é meu filho, né? Diante de tantas narrativas e de fatos que eles passaram em conjunto.
Casos como esse do menino Tito estão disponíveis na internet, também filmagens para ver a fidedignidade desses relatos, e muitos outros, milhares de casos. Também o professor Banerjee da Índia, que é um outro pesquisador aqui no Brasil. Nós temos Hernani Guimarães Andrade, que também, cerca de 80 casos, ele foi investigar e verificou a confirmação. Então são provas cabais da reencarnação, né, de pessoas que não são espíritas, né, Jean? E essas evidências que vão surgindo, elas vão dando consistência, né, a essa ideia da reencarnação, que não é uma ideia, é uma realidade, mas a ciência tradicional ela tem dificuldade em admitir isso, porque seria necessário, então, um outro paradigma, né, para a própria ciência, que é mais materialista e que depende da repetição de fenômenos no mundo material, ao passo que questões como a mediunidade e a reencarnação, elas não vão por esse caminho, né? Não é possível você reproduzir, por exemplo, o fenômeno mediúnico em condições tais, em situação tal, não é matemático. Mas a observação e o relato que tu mencionou aí, ele é bastante forte, ele é bastante... Não tem como alguém inventar uma história assim. Não tem como essa riqueza de detalhes não se confirmar se realmente a ideia não prevalecer. Tanto é verdade que as primeiras edições do livro do professor Ian Stevenson, ele tinha o título 20 casos sugestivos de reencarnação. E as últimas edições eram simplesmente Reencarnação, 20 casos. Então, houve um convencimento do próprio cientista que, a princípio, como pesquisador, se interessou pela reencarnação, mas ele não era um entusiasta, um propagador. Todo cientista sério, ele pega uma ideia, se interessa por ela e vai investigar sem uma ideia prévia, porque senão o estudo dele vai estar aí contaminado, né? Então, o professor Ian Stevenson se interessou pelo fenômeno, sem ter nenhuma opinião, nenhuma convicção prévia. Vamos dar uma olhada nisso aí, assim como Kardec, né? Kardec não nasceu espírita, né? Kardec teve a ele informado que estavam acontecendo fatos nos salões de Paris, através do fenômeno das mesas girantes, e a ideia dele é sempre de cautela. Não, é algo interessante, vamos lá ver o que é. E a partir daí vão surgindo as informações e ele se torna, então, o codificador da doutrina, assim como o professor Ian Stevenson. Ele se interessou pela situação e foi averiguar para ver o que de fato acontecia e nos deixou como legado a sua obra aí. E a própria trajetória de Chico Xavier, o contato que ele tem com as famílias, as cartas que são endereçadas às mães, são recheadas aí de detalhes que somente aquele que escreveu a carta, o espírito, era capaz de saber, coisas que Chico Xavier não sabia. E tem uma história envolvendo o espírito Humberto de Campos, que num dos seus contatos com Chico Xavier, das suas mensagens, ele traz alguns detalhes próprios que a família só vai confirmar, validar, depois que são encontrados diários que eram desconhecidos da família, né? Então há detalhes na comunicação de Humberto de Campos com Chico Xavier, que Humberto de Campos revela, e que a família desconhecia, e que depois confirma quando encontra os diários que ele escreveu e faleceu sem comunicar à família. Então são vários indícios e que vão se somando e vão nos passando a certeza de que a reencarnação, com a bênção divina, né, é uma dádiva de Deus, porque a reencarnação também ela está ligada à ideia do Deus misericordioso e bom, que nos dá várias oportunidades. É o Deus do filho pródigo, né, da parábola do filho pródigo. E que bom que as coisas são assim, que nós temos novas oportunidades, o que não significa, como nós vamos ver mais adiante no nosso programa, que nós devemos adiar aí as nossas questões. Não podemos deixar para a próxima encarnação o que podemos fazer já nessa. Né? Exatamente. Provas da reencarnação, só para a gente encerrar também, além dos comentários do Jean, são provas que a gente vê no dia a dia. A semana passada tive um encontro familiar em que um familiar teve trigêmeos, univitelinos, né? Ou seja, praticamente o mesmo código genético. E aí eu perguntei, e os seus filhos, eles são... você pode perguntar para alguém que tenha gêmeos na sua família,
o seu filho, eles são parecidos? Porque assim, se você tem parte do pressuposto que o código genético é praticamente igual, se não dizer igual, porque foi o mesmo ali o embrião que se dividiu igualmente no momento da fecundação ali, e eles falaram que são 3 totalmente diferentes. Um tem aptidão para isso, outro para aquilo, outro é mais calmo, outro... Como explicar que 3 crianças, praticamente com o mesmo código genético, tenham pendores e características tão diferentes? E outras crianças, por exemplo, de pais normais que geram filhos que são gênios, verdadeiros gênios, meninos prodígios, meninas prodígios que têm uma habilidade mental impressionante. Ou outros pais muito inteligentes que geram filhos que têm uma inteligência muito retardatária. Como explicar tudo isso se não fosse a reencarnação? A reencarnação explica tudo. Que o teu filho, ele já teve várias vidas. E por isso que você que tem 3, que tem 4, que tem 5 filhos, ou que conhece mães que têm essa quantidade de filhos, tem aptidões e comportamentos tão diferentes, porque são espíritos diferentes, que já tiveram vivências anteriores diferentes e voltam em corpos ali, né, nessa família. Então, umas explicações muito plausíveis da reencarnação também, essas questões. Meus amigos, agradecemos a audiência dos amigos ouvintes. Aqui nós queremos dar um bom dia através do Facebook para a nossa amiga Idair, a nossa amiga Carla, o Nelson, a Terezinha, o Lucas, né, aqui do Passo dos Fortes, a Lia Bogger, a nossa amiga Rose, a Suzana, a Undina, o nosso amigo Jair lá de São Lourenço do Oeste, a Marisa, o Silvio, a Nayara, a Ana, a Iraci, a Nilce e muitos outros aqui que se fazem presentes acompanhando o nosso programa por meio do Facebook. Muita luz a todos. Se tiverem qualquer questionamento, comentário, fiquem bem à vontade para fazer para nós. Seguimos então sobre o nosso tema reencarnação com uma outra questão bastante intrigante, né, Jean? Que é a questão da reencarnação em animais. Então, pode, por exemplo, um ser humano, eu, por exemplo, posso numa outra vida reencarnar em algum animal? O que o Espiritismo fala sobre isso? Então a reencarnação está ligada à lei de evolução espiritual. Então, como nós já falamos antes, somos criados então simples e ignorantes e temos como meta ser como Jesus foi, que é a perfeição que nós podemos vislumbrar. Nessa caminhada, nós vamos evoluindo. As conquistas que nós fazemos, nós não perdemos, né? Uma vez que nós conquistamos espiritualmente algo, conquistamos um patrimônio espiritual, nós não o perdemos mais. Então a ideia de que nós possamos reencarnar em animais não é condizente com essa explicação que o Espiritismo nos dá, porque as nossas encarnações sucessivas, elas podem no máximo gerar estagnação espiritual. A ideia é que nós possamos progredir, mas podemos ter aí encarnações complicadas nas quais nós não vamos ter forças ou vamos nos render aos vícios, às paixões e não vamos evoluir como deveríamos. Seria, para a gente que gosta, brasileiro gosta de futebol, seria como se a nossa reencarnação fosse um grande 0-0, né? Aquele jogo truncado, que deixa o torcedor nervoso, que faz o técnico, que seria o nosso mentor espiritual, se escabelar à beira do campo, mas nós não perdemos, ou seja, nós ficamos então no 0-0, o que não deixa de ser, entre aspas, uma derrota, porque nós vamos desperdiçar uma oportunidade. Então nós não temos possibilidade de reencarnar em animais, porque isso seria então algo diferente daquilo que nós propagamos, que o Espiritismo propaga, que os espíritos superiores nos ensinam, que é essa evolução sucessiva sem retroceder. Há algumas tradições religiosas que encampam a ideia da encarnação e que defendem que é possível isso, né? A metempsicose, que seria a transmigração da alma para um animal, para uma planta. Até o hinduísmo tem essa ideia. Então, quem lembra, quem gosta de novela Caminho das Índias, que a dramaturgia ela traz, embora de uma forma às vezes até infantil, ela traz para nós a cultura, né? Muitas pessoas acabam conhecendo
outras culturas por conta da dramaturgia. Então lá tinha muito claro, né, o medo que as pessoas tinham, né, de reencarnar em animais, e explica porque também a vaca é um animal sagrado na Índia, né? Então essas tradições elas trazem essa possibilidade, mas à luz do espiritismo não, porque como nós falamos, nós evoluímos, e a ideia da evolução ela é incompatível com o retroceder dessa maneira. Então fiquemos tranquilos que nós vamos encarnar, já como nós já estamos na condição humana, nós não vamos retroceder e reencarnar em animais, embora os animais sejam nossos companheiros aí, e possam até nos auxiliar, né? Possam ser auxiliares da nossa evolução na medida em que a convivência com eles nos faz pessoas melhores, né? Então, nossos cães de estimação, os gatos, ou seja, os animais domésticos que convivem conosco, nos ajudam a desenvolver uma forma de amor que, às vezes, nós necessitamos, nós encontramos, né? Pessoas que têm dificuldade de se relacionar com as pessoas, mas amam animais. Então, talvez a evolução da pessoa nessa vida seja aprender a amar os animaizinhos, né? Exatamente. Muito bem. Uma outra questão sobre a reencarnação, que é muito importante também, além dessa que foi tratada, é a questão de que outras pessoas que possam estar nos escutando podem ficar questionando. Sim, mas se a reencarnação é uma lei, se a reencarnação ela de fato existe, ela tem provas, por que é que Deus fez com que esquecêssemos de outras vidas? E é uma pergunta muito importante, porque muitas pessoas também podem estar passando por momentos de muita dificuldade, aí procuram uma casa espírita, procuram uma explicação mais transcendente da matéria e vão encontrar a resposta: você deve ter feito isso, alguma coisa, numa outra encarnação, numa outra vivência, e a partir daquilo que você fez lá, hoje você está sofrendo as consequências daquilo. Então, por que é que nós esquecemos? Aí vem a resposta dos espíritos superiores como de uma sabedoria muito grande para nós. Eles vêm dizer o seguinte, que nós esquecemos em razão da sabedoria e da bondade de Deus. Que Ele permite que a gente nesta encarnação esqueça do que fizemos noutras encarnações e esqueça o que os nossos amigos ou pessoas da nossa convivência também fizeram em outras, para o bem de todos. Olha só, a gente tem dificuldade, a maioria das pessoas, vamos dizer, que tem dificuldade de lidar com o passado. Se alguém nos ofendeu, a gente tem dificuldade, às vezes, para perdoar. Se nós ofendemos alguém, a gente fica muitas vezes nos culpando pelos nossos atos equivocados, ou se a gente fez alguma coisa errada, a gente se culpa muito, a gente se cobra muito. Então, se nesta vida a gente tem esses comportamentos, imagine se nós lembrássemos que em vidas passadas nós tenhamos sido criminosos, tenhamos sido pessoas que tenham feito grandes crimes, grandes problemas causados em outras pessoas. Será que nós iríamos ficar tranquilos com isso? Muitos de nós nem sairia da cama ao acordar de tão pavorosas lembranças que teria. Ou, por exemplo, se nós lembrássemos que alguém da nossa família, por exemplo, um filho, um irmão, tivesse causado um grande dano, prejuízo, uma lesão muito grande em nós. Será que nós iríamos hoje, com essas lembranças presentes, perdoar essa pessoa, conviver bem com essa pessoa? É claro que não. A gente talvez não teria a confiança necessária para ter uma convivência. Então, o esquecimento do passado, ele é providencial. Ele é um benefício que Deus coloca para nós e é um esquecimento temporário, porque depois que nós deixarmos esse corpo, nós vamos gradualmente recobrando essas lembranças de vidas passadas na medida daquilo que nós podemos suportar. Então Deus dá o esquecimento numa simples analogia. Se você está dirigindo um carro com o objetivo lá na frente de chegar até um destino e você ficar olhando para o retrovisor, o que vai acontecer? Você vai bater, você vai se atrapalhar na direção. Ninguém evolui andando e olhando para trás, a gente precisa olhar para frente. Então Deus coloca o véu do esquecimento para o nosso próprio bem. E por fim, um outro motivo
para o esquecimento do passado, além desses mencionados, é que vamos imaginar que eu, nesta vida, numa vida passada, eu tenha sido um grande matemático, uma pessoa com muita facilidade em números, em cálculos, etc. E, vindo para essa vida, se eu tivesse a lembrança daquilo, eu iria me dar bem nessa vida. Porque era só eu acessar essas lembranças e me projetar numa carreira, num estudo sobre a matemática, que eu iria me dar muito bem. Mas e as outras áreas do conhecimento necessárias ao espírito? Como é que eu iria aprender filosofia, ciência? Porque o espírito tem que ser perfeito, ele tem que aprender os diversos ramos do conhecimento. Então, somente com o esquecimento do passado é que nós vamos estar cada vida predispostos ao aprendizado de novos ramos do conhecimento, enriquecendo o nosso espírito de sabedoria e de um patrimônio intelecto moral que nós vamos levar para sempre gravados em nosso espírito. Né, Jean? Nós não viveríamos aqui mais de forma tranquila se nós lembrássemos tudo que fizemos, né? Primeiro porque, como tu bem mencionou, os remorsos que nós iríamos ainda alimentar pelo mal que fizemos e a dificuldade de lidar que nós temos ainda com pessoas que nos fizeram mal, né? A ideia do perdão, ela ainda atormenta muito a nossa mente, nós temos essas dificuldades. E se eu falava antes das tradições antigas, lá na mitologia grega, o mundo dos mortos passava um rio, que era o rio do esquecimento. Então, as almas tomavam a água daquele rio para se esquecer da vida pregressa. E aí nasce, né, a ideia da reencarnação, como eu falei antes, sendo resgatada nesses escritos mais antigos, nessas tradições antigas, que eram narrativas simbólicas e ficções, não eram realidade. E veja como é interessante, né? Essa ideia da alma, ela sempre perturbou o nosso destino depois, né? Os gregos, eles enterravam os seus mortos, colocavam uma moedinha embaixo da língua, porque essas mesmas tradições diziam que primeiro, para chegar ao mundo dos mortos, você tinha que passar um rio, que era o rio Aqueronte, e esse rio tinha um balseiro, que era o Caronte, e ele só transportava a pessoa mediante pagamento. Então, eles enterravam as pessoas com uma moeda embaixo da língua, para que quando chegasse nesse momento, elas eram conduzidas pelo deus Hermes, né, que era o deus dos caminhos, para que ela tivesse a moeda para dar para o Caronte, para as almas não ficarem perdidas, né, lá no mundo dos mortos dos gregos. Então, o destino da alma é algo que nos atormenta um pouco. E a reencarnação vem e traz uma ideia mais racional, uma ideia que nos dá tranquilidade para seguirmos adiante, a ideia dessa imortalidade, das várias existências sucessivas. Mas não é tranquilo a gente lidar com os nossos traumas antigos. E o próprio estudo do professor Ian Stevenson, que nós já mencionamos, ele traz também algumas experiências que não foram muito boas entre as famílias nas quais a criança estava encarnada, o que tu falou muito bem antes, muito claramente. O estudo dele partia da narrativa de crianças que narravam acontecimentos de vidas anteriores e que, pela riqueza de detalhes, o professor Ian Stevenson investigou, encontrou a família da qual aquela criança falava, e em alguns casos as famílias se encontraram, né? Como tu mesmo falou. Então, o professor Ian Stevenson, ele narra que essas experiências não foram muito positivas porque aquelas famílias nas quais a pessoa havia encarnado anteriormente e agora está afastado, criaram um vínculo tal que gerou disputas entre a família da encarnação anterior e essa encarnação. Então, isso é um indicativo de que o véu do esquecimento, nós nos esquecermos da vida pregressa, é uma bênção para que nós possamos, de forma mais tranquila, lidar com as situações que essa vida nos coloca. Estar focados no agora, né? Focados. Já os problemas da vida atual já nos tiram um pouco o foco. Então, imagina se nós carregarmos aí os traumas, claramente, né? Porque isso está no nosso DNA espiritual. Mas se nós tivermos essas lembranças mais vívidas, isso vai nos complicar. Vai. O Espírito Emmanuel, inclusive, Jean, ele fala para nós, porque tem muitas pessoas que têm essa sede, eu quero saber o que eu fiz em outra vida, eu quero buscar essa informação, eu quero pagar para alguém fazer. O Espírito Emmanuel diz,
ele recomenda não façam isso. Uhum. Por meio do Chico Xavier, não façam isso em razão desses inconvenientes que nós narramos aqui, e também porque o Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos coloca uma maneira muito tranquila, sem precisar fazer regressão de memória, do que se a gente tem essa dúvida, o que eu fui numa vida passada, como é que eu era. O Livro dos Espíritos diz assim para nós: se você quer saber quem você foi, procure ver as suas tendências do presente. Ou seja, se eu hoje sou uma pessoa que tenho a maledicência, ou seja, eu procuro falar mal das pessoas, se eu sou uma pessoa preguiçosa, será que eu preciso fazer uma regressão de memória para saber que em outra vida eu tinha esses comportamentos? Claro que não, porque o meu espírito, eu venho trazendo as minhas qualidades e os meus defeitos por vidas e vidas. Então, é só olhar as propensões más que eu tenho, as boas qualidades que eu tenho, foram conquistas que eu desenvolvi. As más propensões, os vícios que eu ainda carrego, são situações que talvez eu tenha escorregado em outras vidas, que eu preciso hoje combatê-las para seguir mais fortalecido para as próximas. Então, não precisa fazer regressão, é só olhar para as nossas tendências boas e más que nós vamos ter uma noção boa daquilo que nós fizemos em vidas passadas e que fomos em vidas passadas. Eu até me lembro agora de uma situação que um companheiro nosso de casa espírita nos narra, que ele tinha essa curiosidade, ele fez regressão e tal, e aí eu perguntei: mas e aí? O que tu tem? Não fui nada muito interessante na outra encarnação. Então essa também é uma realidade. Nós não fomos, provavelmente, imperadores, grandes autoridades. Nós somos pessoas comuns. Então, como esse amigo disse, eu não fui nada muito interessante. Então, nós podemos, às vezes, nos iludir que nós somos aí altas autoridades ou exercemos poder e influência. E, na verdade, nós somos personalidades tão humildes e voltadas para o nosso dia a dia, como nós somos hoje. Esquecidos, né, já que não é o cargo que nós ocupamos, a autoridade, não importa isso. O que importa é o bem que nós fizemos em outras vidas. E hoje nós podemos fazer muito desse bem, né? Não importa o passado, importa o que eu posso fazer agora, adiante, né? Jean, uma outra questão muito importante é a seguinte: olha, o Espiritismo, então, pelo que a gente viu até agora, ele afirma que uma vida é consequência da outra, ou seja, a nossa vida talvez de hoje, ela é uma consequência de outras vidas, né? As nossas ações passadas, elas não são apagadas, né? Explica para nós isso. Exatamente. Então, nós já falamos aqui que temos uma lei de evolução a regrar as nossas encarnações. Falamos que nós passamos pelo esquecimento, que é temporário do que fomos no passado, porque isso é benéfico para nós. Mas não significa dizer que, ao esquecer o que fizemos, que essas ações em vidas anteriores não tenham consequências. Elas têm, para o bem e para o mal. Ou seja, nós estamos construindo existências mais ditosas, menos complicadas, se nós, nessa encarnação, tivermos uma vida mais regrada, mais tranquila, se nós cuidarmos do nosso espírito, se nós fizermos o bem, se nós despertarmos para as verdades espirituais e agir conforme o que essas verdades nos dizem, e toda a verdade vem de Jesus, se nós agirmos conforme esses ensinamentos, nós vamos projetar existências mais felizes. E vamos nos habilitar a novas conquistas, porque a ideia não é uma ideia de castigo, não é uma ideia, Deus não castiga, mas nós criamos situações para nós que nós só vamos evoluir plenamente se nós conseguirmos superá-las. E nós vamos superá-las reencarnando. Por exemplo, vamos supor, Marcelo, que eu e você, numa outra encarnação, tenhamos sido aí pessoas que uma tentou contra a vida da outra, perseguiu a outra por algum motivo, e aí passamos a vida um tentando prejudicar o outro. Ou, de repente, um de nós tirou a vida do outro. Nós vamos ter que superar isso para nos habilitar a novas conquistas. Ou seja, a nossa evolução está travada, ela tem um nó. Esse nó só vai ser desatado e nós vamos evoluir
nos habilitando para as novas conquistas espirituais se nós desfizermos esse nó. Então, nós somos colocados aqui e hoje convivemos muito bem, né? Temos amizade. Então, quer dizer que nós superamos aquele trauma. Então, essa relação conflituosa entre nós deixou de ser um problema para a nossa evolução. Então, essas sucessivas existências, elas trazem, às vezes, consequências de atos que praticamos no passado, não porque Deus está dizendo, você se deu mal com a tua sogra naquela reencarnação, você vai ser condenado agora a conviver com ela de novo. Não. Ele está nos dando uma nova oportunidade. Porque enquanto nós não desfizermos essa divergência, nós vamos ficar estagnados, né? E, ao contrário, o bem que nós fazemos também nos auxilia. Então, aquelas relações sinceras de amizade que nós cultivamos, aquele bem que nós fazemos desinteressadamente, sem nos preocupar com quem nós estamos ajudando, nos engajamos, por exemplo, em uma causa que ajuda outras pessoas, e nós temos várias dezenas aí pela cidade, podemos citar algumas, pessoas que se reúnem para fazer o bem, para levar alívio aos doentes, aos sofredores, aqueles que necessitam de um auxílio material. Há pessoas que se reúnem para levar alívio a essas pessoas. As casas espíritas são uma delas. Se eu me engajo a essa corrente de pessoas para fazer o bem, eu estou, então, projetando para mim situações positivas em outras encarnações. Num problema eu posso ser ajudado. Então, por isso que se diz que as vidas, os nossos atos têm consequências nessa e em outras encarnações, porque disso depende a nossa evolução espiritual. E é uma lei, né? Cristo falava que reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Ou seja, não perca a oportunidade de se reconciliar com aquele que você tem uma diferença. Não perca a oportunidade, se não é possível reconciliar, que você perdoa, então, pelo menos em pensamento. Se a pessoa que errou contra você, ela tem uma personalidade tal, ela ainda não está nesse patamar de te perdoar, e qualquer aproximação com ela seja prejudicial a você tem medo de se aproximar dessa pessoa, porque ela pode fazer o mal, eu estou já numa situação de perdoar, mas ela ainda não, que eu me liberte dessa dor, mesmo que seja em pensamento e nas orações, para reconciliarmos-nos enquanto estamos a caminho, ou seja, enquanto estamos aqui, para que essa relação conflituosa não constitua para nós embaraço nas encarnações posteriores. Então, como nós falamos antes, não deixe de dar o perdão nessa encarnação, nessa encarnação, pensando na próxima, né? Porque você não pode deixar para a próxima o que você pode, já está em condições de fazer hoje, né? Então, você se colocaria na mesma situação do trabalhador preguiçoso, que tendo tempo de sobra, por exemplo, na segunda-feira, não vou fazer isso aqui, vou deixar para terça. E na terça ele pode estar sobrecarregado e não conseguir fazer aquilo. Exato. E as pessoas que nós temos dificuldades e a gente hoje não faz um movimento nem que mental, como você falou, né? Nem que emocional, por meio de orações para ela, a gente está fadada muitas vezes a voltar com ela numa próxima encarnação, né? Então é por isso essa importância, né? E só para mencionar também que nós temos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz ali as causas pretéritas das aflições. Muitos dos nossos dores e sofrimentos que hoje nós vivenciamos têm causa em vidas passadas. É alguma situação que eu fiz de errado, que eu prejudiquei alguém e que hoje eu sofro. E a gente pensa, muitas pessoas dizem, nossa, eu estou sofrendo tanto por causa de fulano, de ciclano, aconteceu isso comigo, eu tomei fui previdente ao máximo e aconteceu mesmo assim. Olha, então se você não deu causa nessa vida, você provavelmente deu em outra vida, das causas dos nossos sofrimentos que nós não encontramos ações nessa vida que nós tenhamos praticado, elas estão em vidas passadas. E a ideia da reciprocidade, ou seja, aquilo que você fizer, de alguma forma se voltará contra você, para o bem e para o mal. Se eu faço bem, eu recebo bem. Se eu faço mal, eu recebo mal. Está presente em todo o pensamento de Jesus, né? Quando ele nos ensina a rezar o Pai Nosso, por exemplo. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, façai aos outros aquilo que gostaria que fosse feito
A cada um segundo as suas obras. Exato. Então por quê? Porque isso é uma lei universal. Isso está gravado na nossa consciência. É uma lei formulada por Deus. Deus é bom, mas Deus é justo. E é na concretização da justiça divina que nos impõe viver sucessivamente e experimentar as consequências das nossas ações. Isso é assim porque nós aprendemos assim. Nosso aprendizado é assim. Nós temos dificuldade em aprender, em firmar, cristalizar um ensinamento na nossa consciência, se nós não passarmos pela consequência do nosso ato. Então, aquele que é maldoso vai aprender a não ser maldoso, sofrendo a consequência do mal que praticou. Aquele que é bondoso vai se sentir recompensado, vai ser estimulado mais a fazer o bem, se ele receber a consequência do que é fazer o bem. Então, essa é a justiça divina que está permeando a nossa existência e da qual nós não podemos escapar. Podemos aí, numa determinada existência, sermos espertos, escaparmos da justiça dos homens, se nós temos, evidentemente, a personalidade criminosa. Né? E podemos escapar das consequências dos nossos maus atos, das nossas relações, se nós as ocultamos. Mas perante a justiça divina, nada fica oculto. Perfeito. Então, estamos nos encaminhando para o final do programa e vamos, antes de ir para as últimas questões, vamos escutar o recado novamente dos nossos patrocinadores, a Escala Construtora Imobiliária Nossa Casa. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa. A maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Retornamos então com o nosso programa de hoje, a reencarnação. Temos um comentário aqui pelo Facebook, agradecemos as pessoas que se manifestam aqui, né? E a nossa amiga Sônia Concato diz o seguinte: se nos é permitido reencarnar, é um momento de suportarmos o que temos que passar, buscando nos melhorar. Lembrando que não viemos a passeio, todos temos nossas passagens que nos trazem sofrimentos. E onde procuramos a melhor forma de suportarmos considerando a reforma íntima. Muito bem, né? Todos os eventos externos que nós estamos submetidos à nossa vida, eles trazem sempre algum ensinamento interno para que o nosso espírito se enriqueça. Há muitas pessoas que sofrem, que passam por dificuldades e ficam lamentando, ficam reclamando, sendo vitimistas, culpando a Deus e as pessoas e deixam assim de aprender, enquanto que tudo é pedagógico, a vida ela é um grande aprendizado. Muito obrigado, Sônia. Vamos à última questão então. Diante de tudo que nós consideramos, podemos lançar o seguinte questionamento: o que podemos fazer para que a nossa próxima vida, a nossa próxima reencarnação seja melhor do que essa? É uma questão bastante interessante. Olha só, como o Jean falou na questão anterior, uma vida está conectada à outra. Então, o que eu faço em uma vida, as repercussões pode ser que não aconteçam na mesma vida. Podem ser que aconteçam em outras vidas. Então, nós poderemos, o Espiritismo, através dos vários espíritos superiores que nos revelam mensagens, eles nos dizem que nós poderemos fazer até um planejamento de uma próxima encarnação. O planejamento que se dará não conforme a nossa vontade, muitas vezes. A nossa vontade ela é observada, mas naquilo que ela possa ser efetivada, porque muito do nosso planejamento para as próximas encarnações depende das nossas atitudes, do nosso merecimento.
Então assim, ó, se numa próxima vida, o que eu quero numa próxima vida? Eu vou revelar os meus desejos, os amigos ouvintes vão pensando também, por gentileza. Eu quero ter um bom pai, eu quero ter uma boa mãe numa próxima vida, seria uma vida ideal. Eu quero ter bons irmãos, eu quero ter uma escola boa para estudar, um bom trabalho, estar cercado de pessoas que eu possa aprender, que eu respeite, que eu evolua. Tudo bem. O que eu preciso fazer para que numa próxima existência eu tenha esses elementos, eu tenha essas pessoas boas na minha convivência? É muito simples. Se eu quero ter um bom pai, eu tenho que ser, se eu sou pai, um bom pai. Eu vou ter merecimento assim para ter um bom pai numa próxima encarnação. Se eu sou mãe, da mesma forma. Se eu quero ter bons filhos, eu tenho que ser um bom filho, um filho zeloso, respeitoso, que honre a meu pai, a minha mãe. Se eu quero ter um bom trabalho, um trabalho digno, eu tenho que fazer digno o meu trabalho atual. Eu tenho que ser uma pessoa pontual, uma pessoa honesta, uma pessoa leal à minha atividade profissional. Se eu quero ter bons amigos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser um bom amigo agora para merecer depois. A vida é um eterno semear e colher. Se eu quero colher coisas boas numa próxima encarnação, eu tenho que fazer o bem agora, eu tenho que me esforçar por renovar os meus pensamentos, por semear e plantar o bem. É esse o segredo, meus amigos. Não existem privilégios de Deus, não existem milagres nesse sentido. Deus dá a cada um conforme a plantação que fez. Então a gente tem que observar a nossa plantação atual para ver os reflexos que serão gerados nas próximas vidas. É isso aí, Marcelo. E para a gente ser um bom pai, uma boa mãe, ser uma boa pessoa, Jesus, a nossa fé, a nossa confiança em Jesus, a nossa fé, as convicções religiosas que nós temos e a prática da oração e a convivência com pessoas nas casas religiosas nos fortalece muito para isso, né? Então, se eu tenho o hábito da oração, se eu frequento um determinado tempo religioso e lá tenho amizades sinceras, eu vou tirar dessa convivência e dessa introspecção que a oração me traz um combustível para que eu possa ser uma boa pessoa, né? E nos espelhar em Jesus, praticando sempre o bem e transformando a nossa existência em algo útil, ou seja, sermos aí inimigos do descanso indeterminado, sermos inimigos da preguiça, né? Transformarmos a nossa existência em algo útil, ou seja, trabalhamos, tudo bem, temos a nossa carga de trabalho, os nossos deveres com o lar. O que é transformar em algo útil? Fazer boas leituras, nos esforçar para estar próximos daqueles que amamos, auxiliando no que eles necessitarem, ser um bom cidadão, ser uma pessoa honesta. Corrigir os nossos defeitos, se a gente não corrigir, lutar contra as nossas imperfeições, nos livrar do orgulho e olhar para nós mesmos e ver aonde nós temos que melhorar. Então isso são coisas que acabam fazendo com que a nossa existência seja menos complicada e vamos projetar aí existências mais felizes, né? Quem trabalha agora facilita depois, né? Exatamente. Jean, eu gostaria de agradecer aí as suas palavras, sua contribuição para o nosso programa de hoje. Obrigado, Marcelo, e é sempre um prazer estar aqui a trabalho do nosso querido movimento espírita, porque se toda ocupação útil é trabalho, isso aqui também é algo que nós fazemos aí para o nosso ouvinte com bastante carinho, preparamos o programa com antecedência e aqui as coisas saem bem feitas aqui no programa, acredito que saem pelo menos, porque nós nos preparamos e viemos aqui de bom coração. E assim, todas as coisas nas nossas vidas que nós fizermos, com essa preparação e com esse amor, elas vão dar certo. O que ocorre é que às vezes lá na vida cotidiana a gente acaba dando alguns resbalões, nos desviando do caminho. Isso aí. Também agradecemos aos nossos ouvintes, a equipe aqui da rádio. Muito obrigado pela atenção de sempre. Que tenhamos todos uma ótima semana, um ótimo final de semana e até o próximo programa no próximo sábado. Um abraço a todos.